Olá, bem-vindos à apresentação do Laboratório 4 da disciplina de E301, Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica, ministrando aqui na FEEC Unicamp. Os alunos responsáveis por essa apresentação são Carlos Victor Pinheiro e Humberto Vinícius Queiroz. Os assuntos serão abordados nessa apresentação são o átomo de Bohr, faixas espectrais e experimentos de espectrometria. Bem, para entender o fenômeno das raias espectrais que foi estudado em laboratório, a gente precisa ah, compreender o que está acontecendo nos átomos e nas partículas subatômicas daquele gás que a gente está estudando e percebendo essa emissão de luz, né? O que faz com que ocorra essa emissão de luz, né? Bem, na época que esses fenômenos de emissão de luz estavam sendo fortemente estudados pelos físicos, não havia ainda uma compreensão de uma natureza quântica da energia. Na verdade, imaginava-se que a energia ela era imaginava-se que a energia ela era uma variável contínua per si, né? Não tinha por que ela ser, ela ser quantizada, né? Ah, porém, alguns fenômenos e algumas análises teóricas, e aqui eu coloco o Einstein junto com outros físicos como Rayleigh, eles mostraram que as, a mecânica clássica que se tinha até então não era capaz de explicar os fenômenos de emissão de energia que se observavam naquela época. Isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta, né? Isso levou o físico Max Planck a desenvolver uma nova ideia, né? A ideia de que agora a energia seria quantizada, né? O que isso significa? A energia ela vem em pacotes, em quantidades específicas. Ela não é mais uma variável contínua, né? Mas sim ela assume valores específicos que são múltiplos de uma constante que multiplica a frequência da emissão daquela luz, né? Então, olha só, isso levou os físicos da época a tentar compreender como que os átomos, como que as partículas subatômicas que formam os átomos, elas se comportam, né? Porque se a energia ela não é contínua, a energia potencial de um elétron orbitando o núcleo de um átomo, ela também não pode ser contínua, né? Ela também deve ser quantizada. E essa foi a proposta do Niels Bohr. O Bohr propôs camadas atômicas quantizadas, níveis de energia específicos que os átomos podem ocupar, que os elétrons podem ocupar na eletrosfera do átomo, né? Ou seja, o elétron ele só pode ocupar ou o nível de energia 1 ou o nível de energia 2, mas nenhuma energia que esteja entre no meio desses dois níveis de energia, né? O que isso significou de fato, né? Bem, o Bohr ele propôs uma espécie de centauro, né? Uma mistura entre a mecânica clássica e e os princípios da teoria quântica que estavam sendo formados naquela época. É claro que para uma análise mais rigorosa, mais sofisticada do núcleo do átomo, a gente precisaria adentrar na equação de Schrödinger a resolução para os níveis de energia, e isso foram desenvolvimentos que vieram depois do Bohr. Mas o modelo do Bohr ele era muito bom, porque ele era capaz de explicar a dependência da energia com essa quantização de níveis, que ele chamava de níveis de energia. E essa relação que eu estou apontando aqui com o mouse na apresentação, ela é muito importante.
ela é muito importante, porque a partir dela você consegue então determinar qual que é a energia que um elétron tem em cada nível de energia. Então eu consigo determinar o que acontece com a energia quando o elétron sai de uma camada mais externa para uma camada mais interna. E o que acontece é justamente a, a emissão de energia na forma de luz, né? No caso, a emissão de um fóton de energia. Lembra que eu falei que a energia era composta por pacotes ou valores específicos múltiplos de uma certa constante que depende e que multiplicam a frequência? É essa a equação. A energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Essa é a energia de um fóton, né? Então, a gente consegue, a partir da explicação do átomo proposta por Bohr, determinar experimentalmente quais são as frequências que o átomo está emitindo e verificar se essa relação é válida. E de fato é. De fato é. Então, o modelo do Bohr foi muito importante para explicar o surgimento dessas raias espectrais, certo? E o mais interessante é que essa composição de camadas, ela é uma solução que é característica para cada átomo. Então, cada átomo vai ter uma relação diferente de níveis de energia, e isso pode ser usado para determinar como se dá essas raias espectrais e, principalmente, determinar que tipo de átomo que eu estou trabalhando. Essa é a grande aplicação, né? Porque eu passo agora a ter uma espécie de identificação do átomo a partir das raias espectrais, como eu posso colocar aqui para o átomo de hidrogênio, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar energia para o átomo de hidrogênio, excitar os seus elétrons nas camadas e fazer esses elétrons retornarem à camada mais estável, né? Porque essa excitação de energia ela é instável, então esses elétrons vão emitir energia e voltar para a sua camada principal, né? E então eu possa ter uma raia de espectros em que eu posso calcular qual que é as frequências desses espectros e determinar qual átomo que eu estou trabalhando, né? E como que eu posso fazer isso experimentalmente? Eu posso passar a luz de emissão de um determinado átomo por um prisma. Esse prisma vai decompor essa luz em frequências, já que o índice de refração ele é uma variável que depende da frequência da luz, né? Então o ângulo de refração vai ser diferente em cada caso, e eu consigo ver claramente quais são as frequências que, que compõem aquela luz que eu estou observando no meu experimento. É assim, inclusive, que a gente consegue determinar quais que são os átomos que compõem uma estrela, por exemplo. Porque por mais que essas estrelas estejam muito distantes de nós, a gente não consiga capturar uma amostra da composição delas, essa estrela ela emite luz. E a partir dessas raias espectrais, eu consigo determinar que tipos de elementos tem naquelas estrelas. Isso é muito importante nas aplicações em física, química, né? Saber, por algum motivo eu não sei quais são os compostos que compõem determinada amostra que eu estou trabalhando e quero descobrir quem são esses elementos, né? E eu posso fazer isso por meio da espectrometria, que passou a ser compreendida graças aos fenômenos que eu expliquei até então. Obrigado. Bom, partindo para uma parte mais experimental do laboratório, o nosso objetivo seria analisar o espectro de emissão de uma das lâmpadas oferecidas no laboratório. A escolhida foi uma lâmpada de vapor de mercúrio.
Para montar o experimento, nós utilizamos um espectrômetro e um elemento de dispersão, que no caso foi utilizado uma rede de difração e um prisma. Trabalhando primeiramente com o prisma, nós vamos utilizar a seguinte lei para determinar o índice de refração do prisma para cada comprimento de onda das faixas mais intensas do espectro de emissão. Para isso, nós vamos ter que determinar o ângulo de abertura do prisma e o ângulo de desvio mínimo para cada faixa do espectro de emissão. Para nós encontrarmos o ângulo de desvio mínimo, nós rotacionamos a luneta do espectrômetro até encontrarmos o momento em que as faixas se movem no sentido contrário do sentido de rotação da luneta. Nesse momento, o momento antes dessa rotação, desse movimento ser contrário à rotação da luneta, é o momento em que nós encontramos o desvio mínimo para cada faixa, um ângulo de desvio mínimo para cada faixa do espectro de emissão. Bom, partindo para a rede de difração, nós vamos utilizá-la para determinar outras características do vapor de mercúrio e do seu espectro de emissão. Nós vamos utilizar a fórmula descrita no slide, que dá uma relação entre a constante da rede de difração, o comprimento de onda e o ângulo do feixe estudado. Bom, para determinar a constante da rede de difração, nós vamos supor um valor para um dos feixes. No caso, nós tomamos como o comprimento de onda do feixe verde como sendo 546,1 nanômetros. Jogando esse valor na fórmula e utilizando o ângulo encontrado experimentalmente, que nesse caso foi de 19 graus, nós conseguimos uma constante da rede de difração de 1.677,37 nanômetros. É com esse valor e os ângulos encontrados experimentalmente que nós vamos conseguir determinar o comprimento de onda para a faixa roxa e para a faixa amarela. Para a faixa roxa, foi de 434,14 nanômetros, e para a faixa amarela foi de 587,43 nanômetros, que são valores dentro do esperado. Bom, utilizando esses valores de comprimento de onda, nós podemos calcular, por exemplo, a energia dos fótons para cada uma das frequências emitidas. Para a faixa roxa, utilizando a fórmula descrita no slide, que é energia do fóton sendo igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. Utilizando o comprimento de onda encontrado experimentalmente, nós encontramos um valor de fóton para a faixa roxa de 2,8568 eletronvolts, para verde de 2,2708 e para o amarelo de 2,1122. Bom, nós poderíamos encontrar diversas características para o vapor de mercúrio e para o seu espectro de emissão, utilizando o comprimento de onda e outras características que a gente poderia encontrar com a rede de difração e com o prisma, mas essas são as principais características que nós podemos encontrar.